Fala, seus maconheiros. A parada aqui é o seguinte. Ultimamente eu tenho observado um debate gerado principalmente por divulgadores científicos, principalmente das ciências duras, como a biologia, microbiologia, física, etc., descendo, determinando, na verdade, o que seria e o que não seria ciência, sem um robusto debate a partir de critérios epistemológicos. Ou seja, são pessoas que não partem dos princípios da filosofia da ciência para engendrar um debate acerca do que é e do que não é ciência. Portanto, eles saem fazendo diagnósticos a partir de critérios muitas vezes vinculados à disciplina onde essas pessoas são formadas, né? Principalmente biólogos, físicos, microbiologistas, etc., que passam a atacar outras ciências que não tenham os mesmos princípios norteadores de definição da sua ciência, ou seja, tudo que escapa a essa percepção de ciência. Outra coisa que eu noto que dá muita confusão é as confusões em relação aos conceitos de tecnologia e ciência. Eu queria começar aqui falando um pouquinho da tecnologia, né? Que a tecnologia é, no final das contas, o resultado do conhecimento aplicado, tendo, na maioria dos casos, a experiência como base, ou seja, a observação, né, das evidências, ou seja, o processo empírico de acerto e erro, né, que acaba constituindo o conhecimento acerca de determinadas coisas, e daí o surgimento de uma tecnologia. Exemplo, a maniçoba, que é um tipo de feijoada do Pará, que ela é feita a partir das folhas da mandioca, que ela é levada para fervura durante 7 dias, justamente porque ela tem propriedades venenosas se você consumir sem esse processo de fervura, né, de 7 dias. Só a partir disso que ela se torna comestível, apta ao consumo. Vejam, não difere muito do que os positivistas entendem como ciência. Ciência que, por sua vez, é um conceito bem mais complicado. Bom, a gente pode entender a ciência, preliminarmente, como o processo racional de investigação da realidade aparente. Aparente porque, dependendo do método de observação dessa realidade, ela pode surgir outras realidades. Um bom exemplo é quando você pega uma gota de sangue e coloca num microscópio, você vai observar ali as hemoglobinas, ou quando você pega uma gota de sêmen e bota no microscópio, você vai observar os espermatozoides. Quando você observa, usa um telescópio e mira para as Três Marias, você vai observar que não são 3 estrelas, mas são 5 estrelas. Portanto, essa realidade aparente, né? Sempre você pode ver outras coisas em outras camadas, outras dimensões, outras escalas. De acordo com a escala de observação, você vai ter uma distinção aparente do que você vê a partir das suas percepções sensitivas, né? A sua capacidade sensitiva nos limita na observação dos objetos, portanto, aparente, que é orientado pelo método científico. Método que, por sua vez, corresponde ao conjunto de técnicas, procedimentos, regras e, principalmente, teorias que estejam em conformidade com os paradigmas regentes de determinado objeto, que, por seu turno, é chancelado segundo uma comunidade epistêmica, ou seja, é socialmente construída, tendo o objeto como seu referencial definidor. Ou seja, não é o método que determina o que é ciência, mas sim é o objeto que determina o método, pois esse objeto ele pode ser constituído de elementos distintos. Vou chegar mais à frente, eu vou falar dessas propriedades que eu chamo de intrínseca e extrínseca, né? A ciência tem a sua validação, a sua autoridade, sua legitimidade conferidas e estabelecidas a partir de critérios coletivos de reflexão crítica. Portanto, o status ou grife da ciência se dá a partir de critérios sociais, ou seja,
são pares, são críticos, né? A partir dessa comunidade crítica, epistêmica, que vai surgir, a gente pode chamar de ciência, né? Ou ela vai ser chancelada socialmente. O objeto pode ser tanto extrínseco quanto intrínseco. Entende-se, o objeto extrínseco é aquele no qual o objeto se encontra fora do sujeito. Por exemplo, o sujeito em uma molécula de água. A molécula de água está distante do objeto, né? Enquanto no objeto intrínseco se inverte. O objeto se encontra no sujeito. Exemplos. Você vai estudar uma pessoa, vai estudar uma comunidade quilombola. Você compartilha culturalmente elementos intrínsecos com essa pessoa, como de maneira relacional, evidentemente, porque relativa no final das contas, porque vocês falam a mesma língua, pertencemos à mesma sociedade, né? Somos humanos, principalmente, portanto ela é intrínseca, ela é carregada ideologicamente. Não que a extrínseca não seja ideologicamente, mas quando é intrinsecamente contaminada ideologicamente, intrinsecamente, ela tem que ter um rigor epistemológico, ou critérios cognoscentes muito mais rigorosos do que das ciências duras, né? Aí que tá, né? O Bourdieu ele fala uma frase que é muito importante, que a ciência neutra é uma ficção, e é uma ficção interessada. Ou seja, quando alguma pessoa ela fala que a ciência é neutra, que a ciência ela tem como critérios objetivos, etc., práticas, etc., ela não está levando em conta toda a complexidade que se constitui a ciência, né? E como ela tem que ser tratada de modo crítico em relação à sua percepção, à sua validação. Daí, muitas minhas críticas, principalmente a esse pessoal que se destacou durante a pandemia, defendendo as vacinas, defendendo a ciência, né? Que, na princípio, eu entendia, observando esse movimento dessa galera, como uma estratégia retórica de combate à anti-intelectualidade, o anticientificismo, etc. Eu hoje já vejo que não era bem assim, né? Na verdade, eles tinham objetivos, né, de legitimar de modo mais robusto as suas ciências em relação às outras, que, claro, está vinculado a acesso a recursos advindos do Estado, ter mais prestígio social, ser legitimada como autoridade científica em relação a outras. Por isso o ataque à psicanálise, por exemplo, que, na verdade, a gente nem pode dizer que ela queira ser ciência, né? Porque tem essa questão também, né? Será que ela se pretendia efetivamente ser ciência? Então fica algumas questões aí, tá bom? Valeu!